Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra Voltei. Lembrando que essa obra é do senhor Frederico Figner, que ele assina com o pseudônimo de Irmão Jacó. E essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje é exatamente 25 de outubro de 2023. No nosso livro Voltei, nós finalizamos o item que fala da modificação, que é onde ele começa a tratar o processo dele da desencarnação. E hoje nós iremos entrar no grande desprendimento. Então, vamos aqui acompanhar o senhor Frederico Figner nesse processo. Nosso estudo anterior, ele falou tudo aquilo que ele estava sentindo, psiquicamente e fisicamente, nesse processo da desencarnação. Hoje, ele vai nos mostrar o acordar dele. Então, é tão interessante que a gente diz assim, nunca ninguém voltou para contar, né? Eu digo, não ler o Voltei. Né? Já voltou, sim, né? Então, acho que esse nome é muito bem escolhido. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecermos a Deus por mais um encontro. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes. Senhor Jesus, nós unimos os nossos pensamentos em um só, em oração, para te agradecermos por estarmos aqui na tua casa. Para te agradecermos, Senhor, essa oportunidade que nos é dada de estudarmos o mundo espiritual, estando nós aqui acordados, despertos. Essa oportunidade de aprendermos sobre a realidade da vida espiritual. Essa oportunidade de percebermos a nossa condição de espíritos encarnados. Nós te agradecemos, divino amigo. Mas gostaríamos, Senhor, de te pedirmos a proteção de que tanto precisamos, a inspiração, o amparo, que todos nós, Senhor, aqui, que o Senhor conhece, a cada um de nós, conhece o que vai no nosso mundo íntimo, as nossas dores, os nossos medos, o esforço que cada um faz para aqui chegar. O Senhor sabe. E nós te rogamos, divino amigo, que nos fortaleça nessa vontade firme de estudar, para aprender, para melhor te servir. Que os bons espíritos, amado, possa nos inspirar, nos conduzir em mais um estudo que nós fazemos, Senhor, em teu nome. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Então, vamos nós no grande desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, e aí vamos lá conhecer Auguste Albert de Rochas. Foi um engenheiro militar, historiador da ciência, pesquisador de fenômenos espíritas, escritor, tradutor, tá bom? Esse é o de Rochas, Auguste Albert de Rochas. Então, diz ele, recordando as experiências do investigador de Rochas, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Então, eu acabei não falando, o de Rochas era francês,
Ele nasceu em 1837 e desencarnou em 1914. Então, aqui o senhor Frederico, ele diz assim: identificava-me em singular, diferentes processos de desdobramento. Então, ele se via fora do corpo, recluso, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados. Em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, o corpo físico já cansado, buscando aproximar-me deles. Então, ele não podia receber visitas, né? Não tinha condições, então deveria estar naquele processo ali já dos momentos finais, mas ele se via fora do corpo e ele buscava a presença desses amigos. Por isso que ele diz, aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. 30 horas. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. O coração físico e ali o reflexo no corpo perispiritual. Porque quando a gente vai estudar a obra de André Luiz, lá o Nosso Lar, aquele primeiro encontro que ele tem com o médico no mundo espiritual, o médico começa a olhar para o corpo perispiritual dele, porque ele estava em espírito, o corpo físico tinha sido sepultado. E o médico do mundo espiritual começa a olhar para o corpo perispiritual, o corpo perispiritual de André Luiz, e começa a apontar os órgãos que estavam com problemas. Então ele começa a apontar o estômago, falando ali do câncer, falando da sífilis, e tudo aquilo estava marcado no corpo perispiritual. Então, quando nós falamos de corpo perispiritual, eu estou falando também de um organismo. Não um conjunto de células, mas um organismo. Então, por isso é que tudo aquilo que eu faço no corpo físico, aquilo fica danificado no corpo perispiritual. Então, nós temos 2 formas de adoecer. Se eu sou uma pessoa que acaba nutrindo ódio, raiva, agressividade, esse comportamento meu está dentro da minha natureza divina? Não, Deus não nos fez para isso. Então, como isso não está dentro da minha natureza, eu estou prejudicando o meu corpo perispiritual. Eu começo a deformá-lo, eu começo a criar patologias no meu corpo perispiritual. Eu estou falando de lá para cá. Pensamento, atitude, danifica o corpo perispiritual. E vai chegar uma hora que ele vai refletir isso para onde? Para o corpo físico. E aí a enfermidade, a primeira enfermidade já chegou no corpo perispiritual, porque eu desorganizei meu corpo perispiritual, e agora para ele se equilibrar, ele tem que refletir aquilo no corpo físico. Então, como o corpo perispiritual, ele está ligado a cada célula do corpo, aquela célula adoece e ali vai se formando uma enfermidade. De lá para cá, daqui para lá, você come demais, você utiliza álcool, utiliza cigarro, você não tem absolutamente nenhum respeito pelo sexo, você não tem o mínimo cuidado. Então, você adquire uma patologia. Então, vamos pegar o cigarro. Eu fumo. Obviamente que eu vou danificar quem? Os pulmões do corpo físico. E daqui do corpo físico vai impregnando no corpo perispiritual. Entendeu? E o corpo perispiritual vai ficar deformado. Então, às vezes, a gente passa uma encarnação inteira fumando, a gente diz, fulano fumou a vida inteira, desencarnou, não foi nem nada no pulmão, nos pulmões, né? Mas o corpo perispiritual estava assim danificado. Vai ser aquele ser que vai renascer, como o corpo perispiritual está danificado, vai refletir naquele novo corpinho
a patologia que ficou no corpo perispiritual, entende? Então é aquela criança que já vai nascer com insuficiência. Tem corpozinho que surge já com cirrose hepática. Tem criancinha, tem corpinho que surge já com problemas seríssimos cardiovascular. Então não existe nenhum maltrato que eu faça com o meu corpo que não vá sofrer, que eu não venha sofrer as consequências disso. Então o corpo, ele é um uniforme que Deus me dá emprestado para eu encarnar, viver nessa escola. Ele é um uniforme, mas que eu sou responsável por tudo o que eu faço com esse uniforme. Tudo. É por isso que nós sofremos as consequências físicas do que fazemos com o nosso corpo físico. Por exemplo, eu entrei agora numa crise de enxaqueca. Então, a enxaqueca, ela está me obrigando a ter uma alimentação zero gordura, zero açúcar, sendo obrigada a. Entendeste? Então, por que a gente para pensar? Se a gente vai no ritmo que nós estávamos indo, eu adoro comer. Vatapá, tacacá, eu adoro comer. Se a gente vai nesse ritmo, chocolate, então, meu Deus. Se eu continuasse nesse ritmo, com certeza o tempo de vida vai o quê? Diminuir. Eu devo ter assumido alguns compromissos. A espiritualidade diz, vem cá, vamos apertar aqui. Porque é a única forma. Entendete? É a única forma. Então, a gente tem que ver a enfermidade como um freio. Então, eu não tenho que pedir da espiritualidade para me curar. Eu tenho que pedir, sim, força para eu aprender a lição que eu tenho que aprender. Porque a enfermidade, ela está para me educar. E ela é o último recurso que Deus está utilizando. Entendeu? Então, nós, de forma inadvertida, a gente quer a cura. Mas a gente perde a melhor parte. Qual a lição que eu tenho que tirar disso? Entendeu, gente? É isso, é essa maturidade que nós precisamos ter. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Então, aqui ele diz que ele sente o quê? 2 corações. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar. Como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava, mais equilibrado, mais profundo. Que outro era esse? O corpo era espiritual. A visão comum alterava-se. A visão dele alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, ou seja, inesperados. Olha lá. Mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. Gente, ele está contando todo o processo de desenlace dele. Agora, vamos lembrar Obreiros da Vida Eterna, em que o mentor espiritual diz a André Luiz. André Luiz acompanhou várias desencarnações, foram 5 desencarnações acompanhadas. Desencarnação acompanhada é raro. O comum é a desencarnação transcorrer o seu processo sozinho. Né? A gente lê as obras de André e a gente não presta atenção nas particularidades da fala. Isso é falado pelo próprio mentor espiritual. E ele disse assim, André, não existe uma desencarnação igual a outra.
Cada desencarnação tem a sua particularidade. Por quê? Porque cada desencarnação é uma mente. Cada desencarnação é um ser carregado com as suas mazelas, com as suas particularidades. Cada desencarnação é uma mente desencarnando. Entende? Por isso é que não existe uniformidade. Tia, a senhora falou ainda há pouco que é sozinho? Tem um amparo de quem vai receber. Mas o processo é necessário que transcorra o clima, a forma natural. Porque não adianta vir um espírito superior e tentar te tirar. Não adianta, porque tem fios ali que só você pode desligar. Então, quanto mais agarrado, quanto mais materializado, quanto mais... O que é isso, agarrado, materializado? É eu me identificar. Quanto mais eu me identifico com a forma física, quanto mais eu me identifico com a personalidade, quanto mais eu me identifico com as coisas da terra, mais firme está, mais difícil se torna o desligamento. É por isso que a gente fala assim, eu quero ter uma morte rápida. É mó tolice. A enfermidade, aquele período lá em cima da cama, ajuda muito a você fazer um processo de autoavaliação, repensar nas besteiras que fez, verificar o quão frágil é o corpo físico. E ali você mesmo vai fazendo o quê? Dizendo assim, estou cansada, né? Já estou cansada, não aguento mais esse corpo, né? E ali a própria pessoa vai facilitando, ela mesma vai acabando a vitalidade do corpo, ela vai ali naturalmente se desligando, entende? Então, olha aqui, ele está aqui contando. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía as sensações de estranheza. Ele não estava ali com oxigênio para respirar, mas ele continuava sentindo algo estranho. O oxigênio não estava dando aquele bem-estar. Observei que frio intenso veio ferir-me às extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Ele disse que ele começou a sentir um frio tamanho, né? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. O que ele começa a perceber aí? Olha aqui, presta atenção. Após sincera rogativa a Jesus para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda dele a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Ele começou a ver algo se formando do lado esquerdo dele. Ele diz que parecia uma gaze. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim. Tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que duas mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. Vai dizer, mas tia, o que era aquele algo formando ao lado dele? Corpo perispiritual. Entendeu? Porque quando a gente está encarnado, matéria, corpo perispiritual está aqui acopladinho e o espírito ele não tem forma. O espírito não tem forma. Quem dá forma ao espírito é o corpo perispiritual. Então, o ser pensante, a mente é do espírito. Ele é o ser pensante. O que ele via aqui era o corpo perispiritual dele saindo do corpo físico.
Ele dizia, é como se fosse uma gás, ele disse, algo se formando aqui. E ele não saberia dizer se ele estava lá ou se ele estava aqui. Ele está no processo de desligamento. Ele, que eu digo, é o espírito. Então, pense em dois corpos. O corpo físico, que está ficando, e ele está dizendo aqui como é que ele está sentindo esse processo de desligamento, porque é aquilo que nós falamos, eu acho que a semana passada. Pensa uma criança dentro de um ventre, apertado, quentinho, mas ele está no mundinho dele, lá está tudo bem. Quando você, através do parto ou da cesárea, que você tira aquela criança dali, como é que ela fica? O desespero dela, perdida, ela saiu do lugarzinho quentinho dela. E ela passou 9 meses ali dentro, ela estava habituada naquele mundinho. Assim somos nós em relação ao nosso corpo. Nós estamos adaptados aqui, habituados a esse corpo físico. Sair dele é essa criança que vai ficar, tem alguma coisa está faltando. Até você conseguir se adaptar a essa nova condição sem um corpo físico. Que detalhe, quando você olha uma criança ali dentro do ventre materno, ali envolvido naquele líquido amniótico, você olha para aquilo e diz, mas meu Deus, que agonia, que coisa apertadinho, mas ele está super bem ali. Então, quando eu, na condição de espírito, que a gente olha o que é estar encarnado no corpo físico, denso, pesado, que a gente tem que andar, a gente está preso, é denso, é pesado um corpo físico. Então, quando eu, na condição de espírito, que eu olho, digo, nossa, como é pesado um corpo físico, mas quando eu estou nele, eu acho uma maravilha. Eu não percebo, mas quando eu me liberto, eu digo, uau, era pesado, né? Como era denso, entende? E isso não é a primeira vez, sair do corpo e já vou me sentir livre, não. Aí vai depender muito da condição do espírito. Então, eu posso estar tão familiarizado com o corpo físico, com a matéria, que eu vou ter muita dificuldade de me adaptar na condição de espírito, entende? Tá difícil, gente? Estou filosofando muito? Tá bem claro, né? Então, vamos continuar aqui vendo o processo dele. Então, ele diz, vou repetir o parágrafo. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim. Perdeu o contato. Tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado. Quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. Então, a desencarnação do senhor Frederico está sendo acompanhada? Está. Tia, eu gostaria tanto de uma desencarnação acompanhada por um espírito nobre. Como é que eu posso fazer? A gente já sabe, né? Seja merecedor disso. Seja merecedor disso. Entendeu? É isso. O seu Frederico Figner foi 30 anos de trabalho árduo, lembra? Então, deixa de pensar tanto em ti e passa a pensar também nos teus irmãos. Seja merecedor disso. Vamos lá. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax. Então, eu tinha 2 espíritos auxiliando o processo da desencarnação. E ele diz que esses espíritos, ele percebia que eles iam lá do pé até a cabecinha dele, aplicando aquele passe, vamos chamar de passe. E ali no tórax, eles fixavam um pouco mais. O coração dele vai parar. À medida que se desdobravam, de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia dele, diminuía aquela impressão de angústia, assistência. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir
ajudando-me. Então, ele fala aqui um irmão Andrade, que ele lembrou pedindo assistência. Mas poderia ser doutor Bezerra, aqui eles estão usando pseudônimos, né? Mas vamos lá, ele disse que lembrou de irmão Andrade. E tudo isso, gente, é o que a gente tem que entender. Vocês sabem que vocês vão desencarnar? Todos nós vamos desencarnar, né? Isso faz parte da vida da gente. Então, vai chegar um momento em que você vai a uma consulta médica e você não vai ver um resultado muito favorável para o que você quer. Isso faz parte da vida. Não tente se iludir achando que você vai ter saúde uma vida inteira. Não se iluda, não seja criança. A gente tem que pensar de forma madura. Vai chegar um dia que eu vou, talvez, há uma probabilidade muito grande, de eu ir numa consulta médica e pegar um resultado que eu não queria muito, mas que faz parte. E aí a gente pergunta, qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? E a gente vai fazendo. Mas se a gente chegar naquele momento que a gente já percebeu que já não há mais o que fazer, que a gente vai ser liberto do corpo, porque a gente não pode avaliar a desencarnação como um castigo. Diz, coitado, fulano desencarnou, né? E aí o que está vivo, com seus 90 anos, está ótimo, está vivo, está 90 anos penando ainda. Quem já desencarnou está livre. A partir de 85, 89 é uma luta. Tudo fica mais difícil. Então está ainda ali na luta diária. Há uns que ainda estão com saúde, com seus 85 anos, 90 anos, fazendo tudo, mas a grande maioria não está. Então, a desencarnação não é uma sentença, não é um castigo da divindade. E estar vivo também não é mérito, é necessidade. Porque parece assim que nós que não morremos de Covid, fomos assim agraciados pela bondade divina. Não. Nós precisamos continuar na luta para ver se nós nos tornamos um pouco melhor. Porque se fôssemos homens de bem, teríamos morrido na Covid. Mas como não somos ainda, precisamos dessa luta diária. E aí a gente tem que parar e se perguntar, o que eu estou fazendo? Porque depois de passar pelo que nós passamos, a gente tem que parar, o que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de bom por ter ficado mais um tempo aqui na Terra? Eu sou a mesma pessoa de 2019? Eu estou fazendo as mesmas besteiras? Eu estou repetindo os mesmos erros? Então, não valeu a pena. Então, são esse tipo de indagações que nós temos que fazer, né? Se eu fiquei, não foi porque eu sou queridinho do papai. Eu fiquei porque eu sou o aluno que preciso aprender. E eu tenho que fazer valer estar dentro dessa escola ainda. Então, a gente tem que parar e pensar. E quando a gente chegar ao momento que nós vamos chegar, que a gente possa parar e dizer assim, eu não vou me desesperar, eu vou orar. Porque por mais que não seja assistido, eu tenho o meu anjo da guarda, o meu amigo espiritual. E eu tenho, acima de tudo, Jesus. Entendeu? E aí você se vincula, ora, se entrega, confia. Esse é o movimento. Olha aqui ele. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, e está, que estão desligando, sob máscara pesada, ouvi alguém a confortar-me. Não se mexa. Silêncio. Silêncio. Aí eu pergunto de vocês, ele está falando alguma coisa? Mas ele está o quê? E pensar faz barulho. Não esquece isso. Aqui esse silêncio é acalma tua mente. Meus irmãos, a gente sofre tanto pensando em coisas que nem existem.
A gente sofre porque a gente projeta no outro críticas que é você que está fazendo, mas você acha que é o outro que está fazendo, e você sofre por isso, e o outro às vezes não está criticando nada. A loucura está dentro da tua cabeça. E você sofre por isso. Sofre mesmo. Então, fulano está pensando isso, fulano está pensando aquilo, não, fulano está achando isso, fulano... E você fica e sofre. O nome disso é o quê? Barulho mental. Então, silêncio. Silêncio. Te acalma. Porque esse barulho que ele está fazendo, mental, essa preocupação, porque o que é uma preocupação? É a ausência da fé. Eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo na obra Paulo e Estevão. Ele foi decapitado. Ele não entendeu se estava vivo ou se estava morto. Ele, se tocou assim, viu que não estava enxergando. Olha, ele não enxergou. Ele disse, agora, o que aconteceu? Ele sabia que a primeira vez que o soldado tentou não acertou, tremeu. A primeira vez não matou, foi na segunda. Então ele ficou em dúvida. E aí ele tateou, tocou, sentiu um pouco o vento, ele disse, eu estou em a natureza, né? E saiu tateando e percebeu uma árvore, e ali ele se sentou. Ele disse assim, bem, eu vou aguardar aqui. Jesus vai mandar alguém para me ajudar. Porque ele achava, inclusive, que ele estava vivo ainda. Que ele tinha escapado. Ele escapou tantas e tantas vezes. Mas escapei mais uma vez. Alguém vai vir me ajudar. Porque ele nunca ficou desamparado. E ficou ali tateando. Quando ele ouviu a voz de Ananias. É lindo. Eu me emociono só de lembrar. Sabe? Porque foi Ananias que devolveu a visão a ele em Damasco. E no mundo espiritual, mais uma vez, Jesus manda Ananias para agora dar visão espiritual a ele. E é ali, porque ele sabia que Ananias já tinha desencarnado, né? Foi ali que ele percebeu que ele estava num mundo real, né? Então, é essa calma, é essa tranquilidade, é essa fé que nos falta em todos os momentos da nossa vida. De nos assentarmos ali na beira da árvore e dizer, Jesus sempre manda alguém. Então, o desespero é a ausência da confiança em Deus. É a falta da confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nunca nos desampara. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Ele disse, vou desencarnar. Está no momento final. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. Lembra do processo? Ele está agora sentindo o quê? A parada cardíaca. Ele está sentindo a dor, ele ainda está ligado no corpo. Então, ele sente esse esmagamento no corpo. É porque ele está ligado ainda ao corpo, ele vai sentir o coração parar, o sangue parar. Esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se agora no cérebro. Lembra, o corpo perispiritual, ele está ligado a cada célula do nosso corpo. Quantas células tem no nosso corpo? Bilhões. Isso para você entender quantos fios. São bilhões de filamentos, de fiozinhos ligados a cada célula do nosso corpo. Por isso que há um intercâmbio entre corpo físico e corpo perispiritual.
Por isso que uma célula adoece, quando a mente adoece. Entende? Então, esses fios são bilhões, que a própria enfermidade vai devagarzinho desligando cada fiozinho desse, vai desligando, até chegar nesses principais. E ele diz aqui, eu percebo que agora ele está onde? Na cabeça, no cérebro, que são os últimos fios que se ligam. E alguns só o próprio Espírito consegue desligar. Não tem como ter um auxílio nesse momento. Que é por isso que a gente vai ver, ainda na obra Obreiros da Vida Eterna, André Luiz acompanhando um féretro, um sepultamento, e lá ele viu uma sepultura recém, no máximo ali 30 dias, ele vê, sabe quando você vê aquela sepultura que acabou de cair o barrinho em cima? E ele olhou e viu o espírito ligado ainda àquela sepultura, e ele via um fio que saía da cabeça do espírito e que ali adentrava no túmulo. Era um espírito ainda agarrado à forma física. Entendeste? E ela não tinha, e não tem como desligar. É uma lei, gente. É impossível, não existe uma tesoura para cortar isso. Só nós temos esse poder. Ali no caso dela, ele chama até de borboleta saltitante, que foi uma mulher que não foi íntegra como esposa e como mãe. Então, ele disse que ela, estando presa, estaria protegendo o lar dela. É o lar. Porque, senão, ela iria para onde? Para a casa dela. E iria atrapalhar bastante lá dentro da casa por conta da sua condição. Então, por isso que eu digo, gente, está tudo certo. Está tudo certo. Entendeu? Então, tem esses fios que só quem pode soltar, desligar é quem? Então, aqui são alguns outros que eles têm esse acesso. Demoraram-se quase 2 horas sobre os contornos da cabeça. 2 horas, gente. Olha o processo da desencarnação. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Lembra mais uma vez aquela criança que está dentro lá do ventre, que está tudo gostosinho e de repente ele tem que sair? Ele sentiu um abalo indescritível na parte posterior do crânio. Soltou, desligou os fios. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de cá. Entendeu? Ele mesmo explica. Aquela mãozinha, as mãozinhas que estavam ali amparando, soltou isso. Agora você observa que o senhor Frederico acompanhou toda a desencarnação dele consciente. Mas por quê? Ele é espírita. Ele estudou, ele sabe, ele tem como entender isso. Ele consegue entender racionalmente o que está acontecendo. Outra pessoa sem nenhum conteúdo espírita ia estar desesperado nessa hora aqui sem entender nada. Ele consegue identificar a ação do espírito, as mãos, ele consegue perceber que estão ajudando o processo, entendeu? Ele tem consciência disso. Outros não teriam, não conseguiram identificar nada, porque não sabe explicar. E outros apenas apagam e acordam em algum lugar e não sabem nem dizer. Passaram por todo esse processo sem ter registrado. Entendeu? Por isso é que a gente aprende. Não existe uma desencarnação igual a outra. O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
ajuda no processo da desencarnação o conhecimento espírita? Os espíritos responderam: muito. Ajuda muito. Mas uma vez mais eu vos digo, o mais importante é a conduta moral. Então, o fato de eu ter conhecimento espírita, isso não me garante o reino de Deus. O que me garante é a minha consciência em paz. Então, se eu sou espírita, se eu estudei tudo do espiritismo, mas eu não vivo o espiritismo, eu não me esforço no espiritismo, no meu processo de desencarnação, eu vou apenas ter a consciência da situação que eu estou vivendo. Então, eu vou dizer: estou no vale, morri, né? Era a verdade mesmo, né? Oi. Nosso colega está perguntando, o espírito é o mesmo, não é isso? E a mente não seria a mesma? Não é isso? Ela é a mesma, mas cada encarnação essa mente vai ficando mais... A mente de um homem da caverna é igual à mente de um homem do século XXI? Não. Mas todos nós começamos pela caverna? Sim. Então, a mente, ela é uma só, mas ela vai o quê? Se aprimorando. Entendeu? Ela vai, então, a mente de hoje, da Conceição de hoje, difere da mente da Conceição do século XVII. É a mesma, mas cada vez é igual a gente. Nós não fomos criança e agora nós somos o quê? Adultos. A nossa mente de hoje é igual à mente quando nós tínhamos 3 anos? Não. É a mesma mente, mas é mais o quê? Desenvolvida. Então, é esse processo que vai mudando, tá bom? A colega está perguntando se tudo que eu aprendi hoje, tá? Se numa outra encarnação eu tiver oportunidade de novamente acionar o que eu aprendi, se isso vai somar, se eu vou conseguir ter... É assim, aprendi violino nessa encarnação. Toquei violino 50 anos, tá? Na próxima encarnação, eu não tive acesso a violino e fui a tocar violino com 46 anos. Então, quando eu for tocar no violino com 46 anos, que é algo muito difícil, por causa da coordenação motora, mas eu terei uma facilidade muito maior do que alguém que nunca teve contato com o violino, entendeu? Então, é aqueles movimentos que nós fazemos de dizer assim: nossa, eu aprendi tão rápido isso aqui, né? Nossa, isso foi tão simples, parece que eu só lembrei. Porque as reencarnações, elas são solidárias. Então, o que eu aprendo aqui soma. Por isso, se fosse sempre o início, nós seríamos ainda o homem de Neandertal. Ele é acumulativo. Ele é acumulativo. Gente, vamos parar aí? Cenas do próximo capítulo. Então, ficou assim, ó. Desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Vamos parar aí, tá bom? Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Então, nós temos duas formas de adoecer. Se eu sou uma pessoa que acaba nutrindo ódio, raiva, agressividade, esse comportamento meu está dentro da minha natureza divina? Não, Deus não nos fez para isso. Então, como isso não está dentro da minha natureza, eu estou prejudicando o meu corpo perispiritual. Então, não existe nenhum maltrato que eu faça com o meu corpo que não vá sofrer, que eu não venha sofrer as consequências disso. Ai, tia, eu gostaria tanto de uma desencarnação acompanhada por um espírito nobre. Como é que eu posso fazer? A gente já sabe, né? Seja merecedor disso. Seja merecedor disso. E aí a gente tem que parar e se perguntar, o que eu estou fazendo? Porque depois de passar pelo que nós passamos, a gente tem que parar, o que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de bom por ter ficado mais um tempo aqui na Terra? Então, a gente tem que parar e pensar. E quando a gente chegar ao momento que nós vamos chegar, que a gente possa parar e dizer assim, eu não vou me desesperar, eu vou orar. Porque por mais que não seja assistida, eu tenho o meu anjo da guarda, o meu amigo espiritual. E eu tenho, acima de tudo, Jesus. Então, o desespero é a ausência da confiança em Deus. É a falta da confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nunca nos desampara. O mais importante é a conduta moral. Então, o fato de eu ter conhecimento espírita, isso não me garante o reino de Deus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos agradecer a Jesus. E assim, divino amigo, nós te agradecemos por mais uma oportunidade grandiosa de estudar e meditar nas lições que o nosso irmão Frederico Figner, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, compartilhou com cada um de nós. Que possamos sempre, Senhor, lembrar do quão breve é uma encarnação, mas que poderá se tornar muito importante se soubermos valorizar cada minuto em combater os vícios e as paixões. Graça te damos, Senhor, que assim seja.